Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou o professor Cianuque Monteiro e estou hoje aqui para conversar com vocês sobre a eleição. Bem, a eleição está dentro do campo de estudo da soteriologia. A soteriologia é a área da teologia que estuda sobre a doutrina da salvação. Depois de termos falado sobre a doutrina do pecado, é importante sabermos que todos pecaram, como diz a Bíblia, e todos estão destituídos, afastados da glória de Deus. E o pecado causou separação entre Deus e os homens. E através da expiação, então o caminho se abriu para os homens terem acesso de volta para Deus, através da obra expiatória de Jesus Cristo. Chegou então o momento em que nós vamos falar da eleição. Para ver que nós falamos, dentro da teologia tem um campo da soteriologia que lida com o estudo da doutrina da salvação. Dentro da salvação existem vários pontos a ser estudados. Nós falamos salvação, mas salvação envolve o quê? Envolve presciência de Deus, envolve eleição, envolve predestinação, envolve regeneração, envolve redenção, envolve fé, envolve arrependimento, envolve santificação, envolve glorificação. Vocês estão entendendo? É salvação. Mas dentro deste pacote da salvação existem vários elementos. E todos estes elementos são chamados de Ordo Salutis, do latim, que significa a ordem da salvação. Então existe uma ordem da salvação. Essa ordem é organizada de forma lógica, não necessariamente de forma cronológica, em que acontecem, no entanto, os elementos da salvação. A soteriologia, ela pode ser objetiva ou subjetiva. É o mesmo que dizermos, a salvação é objetiva e subjetiva. Quando falamos de salvação objetiva ou de soteriologia objetiva, estamos a falar daquilo que Deus fez em prol da salvação do homem. E quando falamos da soteriologia ou da salvação subjetiva, estamos a falar aquilo que aconteceu no homem sob a salvação. Então, esta ordem da salvação ela é apresentada de acordo com a perspectiva de cada movimento soteriológico. Existem dois principais movimentos ou grupos soteriológicos, que são o calvinismo e o arminianismo. Então, eu vou falar um bocadinho com vocês sobre as perspectivas calvinistas e arminianas sobre a eleição. Significa que essa Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação, é apresentada numa perspectiva calvinista e também apresentada numa perspectiva arminiana. Embora eu vá citar aqui os elementos da Ordem da Salvação, segundo o calvinismo e o arminianismo, o assunto de hoje, não esqueça, é apenas um dos pontos da ordem, que é a eleição. Agora vamos lá dizer o que é a eleição. Primeiramente você tem que saber que eleição, predestinação, não são meras teorias teológicas ou não são meros pensamentos de correntes soteriológicas. É doutrina da Bíblia. Então, é a Bíblia que fala da eleição. É a Bíblia que fala da predestinação. Isso é bíblico. Isso não é teoria calvinista, não é teoria arminiana. O que existe é a interpretação calvinista sobre a eleição e a interpretação arminiana sobre o mesmo. Que Deus tem seus eleitos, isso é na Bíblia. Então aqui já começa a dizer: a eleição é o ato pelo qual Deus, antes da fundação do mundo, quando você estiver a estudar, decore a palavra-chave. Existem palavras, eu estou a falar aqui várias coisas, mas existem palavras-chave. Uma delas é antes da fundação do mundo. Significa que eu, Cianuque, estava perdido. Meu exemplo prático, eu estava perdido, vagando no mundo.
Apareceu um pastor que falou para mim, pregou-me sobre Cristo. Eu aceitei Jesus, Jesus entrou na minha vida. E isso aconteceu não só comigo, aconteceu com você também que está me ouvindo, você é caro estudante. Mas quando começo a estudar teologia, fui compreender que afinal de contas no tempo e no espaço, no dia X do mês X de 2000X, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas estudando teologia, notei que afinal, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido. É como você vê Paulo. Atos 9, Jesus aparece, Paulo, por que me persegues? E pá. Quando vou para Gálatas, ele diz, aprove Deus me escolher desde o ventre da minha mãe. Mas você que estava a perseguir os cristãos. Como você agora está falando do ventre, se é naquele dia de Atos 9? Paulo vai dizer que não, quer dizer que Paulo compreendeu que é uma ordem salutis, que é uma ordem da salvação, de alguns elementos que aconteceram na eternidade passada, outros elementos aconteceram no tempo. Você está entendendo isso? Significa que, afinal, não começou naquele dia que te pregaram que você aceitou, antes da fundação do mundo. Então, a eleição significa escolha. Deus tem seus escolhidos. A Bíblia está cheia de passagens que Deus fala dos eleitos, dos escolhidos. Essas são algumas. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para a louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A discussão entre calvinismo e arminianismo não é se Deus tem escolhidos ou não. Que Deus tem seus escolhidos está na Bíblia, você já leu. Que se não fosse por causa dos escolhidos, aqueles dias não seriam abreviados. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Os eleitos, a amada igreja eleita. Quer dizer, então você está na Bíblia, por isso é que eu disse a doutrina da Bíblia, a eleição, a predestinação. E nos predestinou. Isso não é correto e é calvinista, isso é Bíblia. A discussão entre calvinismo e arminianismo não é sobre se Deus tem ou não, mas já que Deus tem, tem, todo mundo concorda. Mas que critérios Deus usou para escolher ou para ter os seus escolhidos? É aqui onde entra os pensamentos divergentes. Vocês estão a entender isso? O calvinista vai dizer, por exemplo, eu falei aqui do dia que me pregaram a palavra, falei aqui de Atos 9, em que Jesus aparece a Paulo. Então, agora estamos a recuar na eternidade passada, antes do próprio Paulo ter nascido, antes de eu próprio ter nascido. Estamos a refletir. Se é na eternidade, então o que aconteceu no tempo com Paulo, ou comigo, ou contigo mesmo, era futuro em relação à eternidade antes de Deus criar. Então aquilo estava lá no futuro. O calvinista vai dizer que o futuro existe não porque Deus está aqui e ele está lá, o futuro está lá na frente. Por isso é que muitos deles fazem uma pergunta que diz o seguinte: quem colocou o futuro lá na frente para Deus poder ver? Então, para o calvinista, o futuro existe como consequência dos decretos de Deus. Ou seja, tudo que vem e virá acontecer é porque Deus determinou que assim tinha que acontecer. Como Deus determinou que vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então, tudo corre para isso que Deus determinou. E daí o futuro é apenas consequência dos decretos ou da determinação de Deus. O arminiano não vai concordar com isso, vai dizer que, analisando dessa forma, Deus seria o responsável tanto do bem como do mal. E Satanás, na verdade, tudo é Deus que determinou, seria apenas uma marionete, um fantoche na mão de Deus para cumprir os seus desígnios. E, na verdade, se Deus determinou, então por que ele vai julgar as pessoas pelos seus atos, se o ato dele é fruto de uma predeterminação divina? Para o arminiano,
Deus usa a presciência, antes, ciência, conhecimento, que Deus conhece de antemão. Que critério Deus usou para escolher? O calvinista diz que Deus usou da sua soberania, já que todos pecaram, como eu disse aqui no princípio. Todos pecaram? Todos pecaram. Todos estão mal? Estão mal. Então, para o calvinista, Deus usou a sua soberania para decidiu, já que todos estão mal, vou usar de misericórdia com um grupo. Vou salvar este grupo. E você vai perguntar, mas por que Deus só salvou um grupo e não salvou o outro? Você terá a resposta do calvinista usando o texto de Paulo que diz: Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, soberanamente Deus decidiu escolher um grupo. E esse grupo que Deus decidiu escolher, que são os eleitos de Deus, Deus os regenerou. Porque ele não pode ter fé, porque está morto. Você está entendendo a perspectiva comunista? Ele está morto, então ele precisa receber vida. Então, na ordem da salvação, segundo o calvinismo, primeiro vem a regeneração, que é o novo nascimento, que é a vida que a pessoa recebe. Depois vem a fé. Ou seja, Deus ressuscita, porque estão mortos, eu escolhi vocês. E agora? Agora eu dou vida em vocês. E agora eu dou fé para vocês crerem em mim. Quer dizer que Deus é quem soberanamente escolheu, ressuscitou, deu fé para ele escolher. Por isso é que é monergismo, tudo depende de Deus. Já na perspectiva arminiana, ele não começa logo com a escolha de Deus, começa com a presciência. O texto áureo arminiano é aquele de Paulo, que diz: Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A palavra presciência significa conhecer antes. Os que dantes conheceu, significa que para o arminiano, na eternidade passada, Deus conhecendo o futuro, Deus decidiu salvar aqueles que creriam em Cristo. Ou seja, Deus escolheu Cristo. Tu estás aqui, Cristo és o modelo daqueles que vão salvar. Eu amei o mundo de tal maneira que dei. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação já do mundo. Está uma vez que tu dava antes da fundação do mundo, que Jesus morreu no tempo, antes da fundação do mundo, ele é o Cordeiro que se entregou. Então você é o modelo. Todo aquele que no tempo aceitar você, pregou a palavra, aceitou, Deus escolheu. O calvinismo diz que Deus não escolheu por algum preconhecimento de Deus sobre o que vai acontecer, mas ele é que escolheu para que as coisas aconteçam. E o arminiano vai dizer que não. Os que dantes conheceu, mas conheceu como? Deus conheceu, ou seja, antes de tudo Deus já sabia que você iria aceitar a oferta dele. Então, não significa que a escolha de Deus dependeu da escolha do homem. E isso aqui também é bíblico. Deus nunca vai escolher por consequência da escolha do homem. Mas Deus sabendo a resposta, ou seja, a escolha de Deus não depende da escolha do homem, pois Jesus disse aos discípulos: não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Então significa que quando eu escolho, quando eu aceito, na verdade é apenas resposta do que Deus já fez primeiro por mim. Então Deus, sabendo que o indivíduo haveria de o aceitar e amar, então escolheu. A própria Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus elegeu Cristo como modelo, como um único meio pelo qual as pessoas iam ser salvas. Para o calvinista, a eleição foi individual.
Deus decidiu, você vou escolher, você vou escolher, você vou escolher. Para o arminiano, a eleição é individual, não no sentido da salvação. Mas no Antigo Testamento se conta, as pessoas foram eleitas, foram escolhidas, mas no sentido de desempenhar um determinado ofício. Que seja profético, sacerdócio, real. Mas para a salvação ela é corporativa, em Cristo. Como a Bíblia diz, nos elegeu nele, em Cristo. Ou seja, se Cristo é esse avião, que todo mundo que está em Cristo vai para o voo, então não há mérito nenhum da pessoa, mas mérito de Cristo. É nele. Cristo é o modelo, Cristo é o eleito. Então todos são eleitos por estarem em Cristo. Ele é o critério para as pessoas serem eleitas. Então, Deus antes viu aqueles que haveriam de aceitar a sua oferta de amor e que haviam de amá-lo. Por isso Deus os escolheu. Essa é a visão arminiana.